Olá, prezado estudante, bem-vindo, bem-vinda à aula do componente curricular História. Comigo, professora Célia Oliveira. Hoje vamos falar sobre o Iluminismo. Creio que você já ouviu falar desse termo. Afinal, o que é o Iluminismo? O Iluminismo foi um movimento de ideias desenvolvido na Europa no século XVIII, que exerceu grande influência na política, na sociedade, na economia e na religião. A palavra iluminismo vem do verbo iluminar, trazer a luz. A finalidade desse movimento era levar luzes para as pessoas, para a sociedade. Entende-se por luz aqui a razão humana, a inteligência. Por isso, a base do pensamento iluminista é o racionalismo. Agora, o que o iluminismo defendia? Ele defendia a igualdade jurídica, tolerância religiosa ou filosófica, liberdade pessoal e social, direito à propriedade privada, bem como defendia o contrato social entre patrão e empregado. Por outro lado, o iluminismo combatia o absolutismo monárquico, o poder inteiramente nas mãos do rei, o mercantilismo, a intervenção do Estado na vida econômica, a tese do direito divino dos reis, que era muito comum naquela época, e a participação da igreja na vida pública. O iluminismo combatia. Vamos agora conhecer alguns filósofos desse movimento. O primeiro filósofo, John Locke, foi um filósofo inglês conhecido como o pai do liberalismo, sendo considerado o principal representante do empirismo e um dos principais teóricos do contrato social, além de defender a liberdade e a tolerância religiosa. Defendia também a liberdade entre patrão e empregado. Voltaire defendia a liberdade ao pensamento. Destacou-se pelas críticas ao clero católico, à intolerância religiosa. Isaac Newton identificou o princípio da gravidade e também defendeu a experiência como um meio de fundamentação. Montesquieu defendia a divisão do poder em três: executivo, judiciário e legislativo. Jean-Jacques Rousseau defendia a ideia de um Estado democrático que garantisse a igualdade para todos. Adam Smith, considerado pai do capitalismo, defendia a total liberdade do mercado. Para o economista escocês, deveria haver total liberdade econômica para que a empresa privada se desenvolvesse sem a intervenção do Estado. Immanuel Kant foi um dos mais célebres filósofos modernos. Kant fundou o criticismo, corrente crítica do saber filosófico. René Descartes, o maior expoente do racionalismo clássico, criador do pensamento cartesiano. Uma das mais famosas frases do seu discurso é: penso, logo existo. O objetivo do filósofo francês era construir uma ciência universal. Benjamin Constant, ele desenvolveu uma nova teoria de monarquia constitucional, na qual o poder real deveria ser um poder neutro, protegendo, balanceando e restringindo os excessos dos outros poderes, o executivo, legislativo e o judiciário. E por último, Nicolau Maquiavel é reconhecido como fundador do pensamento e da ciência política moderna, pelo fato de ter escrito sobre o Estado e o governo, como realmente são e não como deveria ser.
Obrigada pela sua atenção. Até a próxima aula.